Boa tarde, queridos alunos, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha, a aulinha de Geografia, para encerrar a semana. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de aulas, mais uma vez, que estejam fazendo as atividades, tá certo? Hoje é dia 24 e o assunto de hoje vai ser sobre ruas, sobre a rua, tá? Acredito que a gente já tenha visto isso em outra disciplina, mas é muito importante que a gente aprenda a observar as coisas de várias formas, tá certo? Hoje nós vamos aprender sobre a rua. E aí eu peço que vocês observem a rua de vocês, vejam as características que nós vamos discutir aqui hoje, tá certo? Então vamos lá. A página do livro de vocês para acompanhar a página 312, certo? E aí vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Então, as ruas. A rua é um lugar público, ou seja, a rua é um lugar para todo mundo, é um lugar de todos, tá certo? Então, não é apenas sua, não é apenas onde tem sua casa, mas tem muitos moradores, várias famílias, e essa rua ela pode ser utilizada por todos, tá certo? Existem ruas largas, ruas estreitas, curtas, compridas e sem saída. Como é a sua rua? Então a rua ela pode ter várias características. Ela pode ser uma rua mais larga, pode ser uma rua mais estreita, pode ser uma rua que tenha curvas, ela pode ser uma rua mais curtinha ou pode ser uma rua bem comprida, certo? Existem avenidas, que também são ruas, que são bem compridas. Normalmente ruas de bairro, ruas menores, que não passam muito carro, são mais curtas, entendem? Existem ruas asfaltadas, existem ruas de paralelepípedo, de pedra, existem ruas de terra, certo? Então tudo isso são características de ruas, tá bom? No livro de vocês vai ter um textinho e aí aqui ele continua dizendo: elas podem ser pouco movimentadas ou muito movimentadas, com árvores ou sem árvores, conservadas ou mal cuidadas. Tudo isso vai depender das pessoas que moram lá, né? Então, na frente da sua casa tem árvore? Na rua que você mora tem alguma árvore? A rua que você mora é movimentada ou é calma? Tá? Então, tudo isso para vocês pensarem, tá certo? Em algumas, existem muitos estabelecimentos comerciais e muito movimento de pessoas e veículos. Em outras, só há residências e nelas circulam poucas pessoas e poucos veículos, tá certo? Então, como é a sua rua? É uma rua que passa ônibus, que passa carro? Tem muitas lojas, tem supermercado? Ou é uma rua só de residencial mesmo, só de casas? Como que é a sua rua? Aí aqui na página 312 vocês vão ver algumas ruas, tá certo? Embaixo tem dizendo os nomes. A primeira é a Praça Circular, com ruas tranquilas, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A rua do lado é em Porto Alegre, certo? Uma rua de comércio, bem movimentada. E uma embaixo é a rua de Olinda, em Pernambuco, tá certo? Então aqui tem as três imagenzinhas que eu quero que vocês observem, tá bom? Aí embaixo tem dizendo assim: as ruas têm nome. Com certeza você mora numa rua que tem um nome, certo? Esse nome às vezes é designado pelos próprios moradores do bairro, da rua, ou é a prefeitura que coloca esse nome, certo? Aí aqui vem dizendo: qual é o nome da rua da sua escola? E a rua onde você mora, como se chama? Então a nossa rua, da rua da nossa escola, se chama Nossa Senhora do Bonfim, né? E a rua que você mora, como é que se chama? Todas as ruas têm um nome ou um número, tá? Então vai depender do lugar. Tem lugares que as ruas não têm nome, tem apenas uma numeração. Isso é necessário para podermos localizar na cidade e no bairro uma residência, um estabelecimento ou outra construção qualquer. Então é muito importante para as pessoas se localizarem. Lembra que a gente já estudou sobre localização, movimentação? Então o nome ele é muito importante para localizar uma rua. E aí cada casa tem um número. Então naquela rua existem casas com uma numeração específica, que vai facilitar para alguém chegar na sua casa, para chegar correspondência na sua casa, ou seja, cartas, contas, né? Ou até mesmo para chegar encomendas. Se você comprar alguma coisa, aí chega na sua casa, certo? A partir dessas informações, ok? Aí na página 313 vai ter uma pequena atividade, tá certo? E vocês vão responder ela. E em seguida a gente passa para a próxima página, para 314, e onde diz assim: as ruas têm função,
certo? Eu peço que vocês acompanhem comigo. E para que servem as ruas? Como eu falei para vocês, a rua é um espaço público, tá certo? Que pode ser utilizado por todos. Então, as ruas são feitas para a circulação de pessoas e de veículos, por isso elas são espaços públicos, isto é, pertencem a todos e não a pessoas em particular. Há muitos e muitos anos, quando os seres humanos começaram a construir vilarejos, perceberam que precisavam deixar entre as casas um caminho para que as pessoas passarem livremente. Então, inicialmente, as ruas eram apenas um prolongamento dos caminhos que já haviam sido feitos em campos e nas florestas. Então, imagine, se você fizesse uma casa, uma na frente, outra atrás, como seria ruim a movimentação das pessoas. Então, fizeram isso justamente a partir dos caminhos que eram feitos pelas pessoas nos lugares. E dos lados fizeram as casas. Antigamente não existiam tantas casas assim como a gente tem hoje, né? Uma casa do lado da outra. As casas eram mais afastadas. Mas com o passar do tempo, com o aumento da população, houve essa necessidade, tá? Então, continuando aqui, ó. Com o passar do tempo, esses caminhos dentro dos povoados foram sendo melhorados. Por exemplo, com a colocação de pedras e pedregulhos para evitar lamaçais em época de chuva ou muita poeira em época de seca. Então, o asfalto, as pedras, tudo isso melhora a locomoção de veículos, que hoje é muito comum na nossa vida. E as pedras foram, né, pensadas justamente por conta da poeira, de quando chove, né, facilita bastante. Quando é de terra fica muito ruim. Continuando aqui, um hábito comum era socar bastante o terreno para deixar o solo bem compacto e quase impermeável às chuvas. Eram as ruas de terra batida, que até hoje existem em algumas localidades pequenas no mundo inteiro. Então, há locais ainda, não só no Brasil, mas em outros países, que as pessoas utilizam essa terra batida, tá? Talvez por não ter muitos recursos, ou porque a prefeitura também ainda não chegou a este local para fazer alguma obra. Mas, por exemplo, aqui no bairro da nossa escola, eu ainda me recordo de quando as ruas eram de terras, tá? Me lembro quando foi feito esses calçamentos. Provavelmente vocês nasceram já com esses calçamentos, já eram feitos, tá? Mas eu ainda me lembro, brinquei ainda nessas ruas ainda de terra, tá certo? Bom, no início da nossa história, nas cidades brasileiras, as ruas eram muito estreitas e quase não davam passagem para carros de boi ou cavaleiros. A partir do fim do século XIX, quando ocorreu a invenção do automóvel, tudo mudou. As ruas precisaram ser alargadas, tornando-se grandes avenidas, porque os veículos automotivos passaram a dominar. Então, por exemplo, o centro de Campina Grande, em até determinado momento, as ruas eram muito estreitas, ou seja, não tinham a locomoção que tem hoje, não tinha como ter a movimentação que tem hoje. Então, em 1930, por aí na década de 1930, houve uma reforma em Campina Grande, no centro de Campina, para a abertura de ruas, que foi muito importante, que é até hoje a configuração que nós temos hoje. O jeito que as ruas são hoje em Campina foi depois dessa reforma, porque as ruas eram bem estreitinhas. Se você for no centro da cidade, você ainda consegue ver ruas bem estreitinhas, porque essas ruas não foram mexidas. Provavelmente nessas ruas vocês vão ver construções antigas, casas antigas, certo? Que não foram mexidos, entendeu? Então aí na página 315 vai ter outra atividadezinha pequena, tá certo? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, observem as imagens que vêm junto com o texto, tá certo? Vai ser na página 315 e termina na página 316, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai estudar sobre a organização do trânsito, os sinais de trânsito, tá certo? A acessibilidade das ruas. Então, a aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante essa aula, tá certo? Observem as ruas por onde vocês passam, as ruas que vocês moram, tá certo? E realizem a atividade bem direitinho, que depois eu vou corrigir, tá bom, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra segunda-feira, tá bom? Bom fim de semana. Um beijo. Tchau.